Olá, bom dia. São 10h30 da manhã do dia 8 de setembro de 2022. Mudamos nossos horários, mudamos nossos hábitos devido ao excesso de trabalho. Então, agora estamos gravando, não de madrugada, mas às 10h30 da manhã. Então, espero que vocês compreendam a necessidade de adaptação e sempre agora começando pelos agradecimentos. Ou seja, para não interromper o vídeo, vamos começar logo pedindo a vocês o like, é importante, né? O YouTube vai entender que se você colocou o dedinho like, você considerou meu vídeo importante e ele vai recomendar. 80% de visualizações que eu tenho são recomendadas pelo YouTube. Isso quer dizer que vocês estão dizendo a ele: nós estamos gostando do vídeo do professor Marlon, das aulas dele. Por favor, continuem e, se possível, aumentem. Aumentam as visualizações. Um vídeo nosso, os 3 últimos, tiveram 75 mil visualizações. Apenas um. Cada um deles teve cerca de 75 mil a 8.100 visualizações. Isso devia ser em uma semana ou 20 dias, nós tivemos em um dia. Isso significa que nós estamos falando algo sério e que recebi um agradecimento de um aluno na Inglaterra, pedindo para como é que pode fazer o meu curso. Na Inglaterra, falou: professor, seus vídeos estão chegando aqui e a comunidade brasileira da Inglaterra está vendo o que o senhor está fazendo aí no Brasil. Graças a Deus, então, nosso trabalho está atingindo a meta que nós pretendíamos. Agradecendo, portanto, aos alunos do Colégio Noro Caldeus, que estão contribuindo, subsidiando a gente, modestamente. A média é R$100, mas isso fica dependendo do acerto, se você pode, se você não pode. Geralmente a pessoa pode, R$100 por mês, né? E os meus queridíssimos caribus, que são meus irmãos, que há 37 anos atrás começaram esse curso, eram 30, só ficaram 8. Bem, terminamos o vídeo passado lendo 2 documentos preciosos. Esses 2 documentos preciosos, vou apenas mostrar, né? Um deles foi encontrado na cidade do México e é muito, muito rápido, muito breve. Parece um desenho de criança, mas não é desenho de criança. Simplesmente, aqui embaixo, ó, aqui ele diz exatamente o significado de cada símbolo daqueles. E o texto diz assim: Mu ainda se erguia sobre as águas, pois o templo onde esse tabuinha foi encontrada estava sob sua jurisdição, antes, portanto, da destruição do continente. Mu foi tragada pelas águas cerca de 10.000 anos antes de Cristo, o que prova que essa tabuinha, assim, também como todas as colônias de Mu, existiram há mais de 12.000 anos antes de Cristo. Entretanto, muitas outras civilizações tinham-na precedido. México, cidade do México, aqui, ó, América Central, né, pertinho, vizinho dos Estados Unidos. Então, por quê? Porque era no Pacífico. Então não temos nada a ver com os Estados Unidos, não temos nada quase a ver com a Europa. E a segunda tabuinha, que é maia, é mais detalhada. Também não parece um documento, porque a maneira deles fazerem era assim, ó. Mas isso aqui é uma mensagem codificada. Ele dá letra por letra lá, o que significa cada um símbolo, e aqui é mais detalhado. Ele diz: a terra de Cui, grande governo da terra, não existe mais. Ela foi sacudida por um tremor de terra, e a terra oscilava como as ondas do oceano. Quer dizer, o continente inteiro, né, foi arrancado da base dos pilares. Finalmente, os pilares que a sustinham cederam e ela submergiu num abismo de fogo, porque foi um super reator atômico que explodiu. Ao mesmo tempo que o grande governo, o Palácio Central,
desaparecia, as chamas das profundezas se elevaram e envolveram. A seguir, as águas a recobriram e a terra de Cui, o grande governo, ficou submersa. Então, era o continente de Mu. Então, nós terminamos com isso aqui e mostrando muito rapidamente que aqui nós temos o que ele conseguiu, o equivalente dos alfabetos. Aqui nós temos em português, latino, o alfabeto latino. Aqui nós temos o de Mu. Aqui nós temos os maias. E aqui nós temos o Egito Antigo, antes dos hieróglifos, da escrita hieroglífica. Ele descobriu a relação entre esses alfabetos. Por isso que ele traduziu aquelas tabuinhas. E por que é que tudo no esoterismo é 4? Ouros, paus, espadas ouros, espadas, paus e copas, leão, tigre, homem e boi, né? Terra, água, fogo e ar, porque o símbolo de Deus para os lemurianos era esse aqui, ó. As 4 forças, que é Ariel, né? Rafael, Gabriel e Micael. Ariel, Rafael, Gabriel e Micael. É o símbolo dos braços que agem a mando de Deus. Foi Gabriel que anunciou a Nossa Senhora o nascimento de Jesus. Então é esse o símbolo. Os 4 arcanjos que assistem diante do trono de Deus. Então, Mu era no Pacífico Sul, mostramos aqui. Então, o segredo todo vai estar aqui, ó, no Pacífico, portanto, vai estar perto da Rússia e da China. Se nós dermos a volta ao mapa, vamos chegar aqui, né? Então, Ásia, continua, Mu. Então, de lá a gente tem que dar um pulo para cá. Mu era na Ásia, vizinho da Ásia, né? E aí tem tudo a ver com a Rússia, tem tudo a ver com a China, e logicamente, se você estiver aqui no Pacífico, você vai ter contato com o México, com o Peru, com os Incas e com os Maias. Por isso que o safado lá o canalha do B.S. Leakey fez essa safadeza, que é uma montagem canalha, que o filho dele denunciou, que aqui nós temos o livro da Unesco. Olha que vergonha. A ONU imprimiu esse livro para dizer que foi assim que o homem chegou, evoluiu do Ramapithecus para o Ramapithecus, Sinanthropus, e depois vem os Australopithecus, aliás, Ramapithecus, Australopithecus, Sinanthropus, depois vem os antropóides e depois o Homo sapiens. O que é que está por trás dessa teoria safada? Que o homem tem que se adaptar ao meio. Ou seja, se ele está entre gente honesta, ele deve ser honesto. Mas se ele está entre gente corrupta, ele deve ser corrupto. No fundo, é a mensagem de Darwin. Conveniente, não é? Então, Sérgio Cabral estava entre corruptos. Michel Temer, né? Sarney e outros. E o que é que aconteceu? Se adapta. Essa é a tese de Darwin. Se você se não adaptar, você morre. É o meu caso. R$ 1.690 por mês, porque eu não me adapto à safadeza. Então, continuo macaco, vivendo num casebre, né? Enquanto que Sérgio Cabral foi preso. Mas Michel Temer está gastando 5 bilhões de reais. Tem que se adaptar. Essa é a tese, essa é a moral, essa é a mensagem subliminar de Charles Darwin, minha gente. É isso que ele quer dizer, se adapte. Se você não se adaptar, você morre, a culpa é sua. Ele teve a sem-vergonhice de dizer em público, eu disse a Dilma, você não pode deixar que a Lava Jato continue, extinga a Lava Jato. Por quê? Porque dos 503 congressistas, dos nossos deputados federais, 276 são criminosos, são réus da Lava Jato. Não são suspeitos, são réus. Se adaptaram. É essa a mensagem que está aqui.
Essa mentira foi desmentida por B.S. Lake Jr., o filho dele, dizendo que era montagem. Quando meu pai chegava na caverna, ele separava os ossos. Quando ele encontrava os ossos dos homens pré-históricos e dos macacos, ele separava dos Homo sapiens. Fotografava uns, fotografava outros, depois fez a montagem. E na montagem, ele então fez parecer que tudo era linear, ou seja, que começou aqui no Australopithecus e no Ramapithecus, depois veio no Pithecanthropus, depois veio no Neanderthalensis, no Homo erectus e depois no Homo sapiens. Adapte-se, viu? Se você não se adaptar, vai morrer pobre, que nem o professor Marlon. Mas, contra isso, vem a teoria criacionista. A teoria criacionista é muito simples. Diz simplesmente que nada existe por acaso. Tudo foi criado por uma força. E essa teoria não é brincadeira, não. Nós já mostramos a vocês que o cientista Jacques Monod, bioquímico e prêmio Nobel de Medicina, ganhou, em 1965, o prêmio dizendo que o mundo veio a existir não por evolução, mas por um projeto teleonômico. Ele usa a palavra. E ele fez esse discurso diante da Real Academia da Suécia, diante dos maiores cientistas do mundo, antes de receber um prêmio de $1 milhão, e ele disse, e escreveu o livro, e nós temos o livro está na praça, O Acaso e a Necessidade, mostrando então teleonomia, a lei que vem do além, ou seja, o projeto inteligente, portanto é criação. Isso foi provado por um cientista emérito, estamos na ciência, viu? Que admite a criação. Cientistas que admitem a criação. Esse cientista aqui se chama Colin McIvedy. Dr. Colin McIvedy. Eu não tenho segundo volume, infelizmente. Claro que ele não conheceu a Lemúria, porque os mapas que ele vai dar aqui são mapas mais ou menos modernos. Então, ele não conheceu a Lemúria. Mas o que é que ele mostra aqui? O primeiro mapa que ele dá, vou abrir para vocês, para surpresa dele próprio, ele mostra aqui está o mapa mundi. Aqui está a Ásia, a Rússia está aqui. Aqui está a Espanha. Aqui está o norte da África. Aqui está a Arábia, né? E o que é que ele mostra aqui, ó? Esses pontinhos, essas cruzes aqui, ó, é onde o homem, pasmem, apareceu. Essa é a palavra que ele diz. Não houve evolução. Não passou do macaquinho para o macacão e do macacão para o homem. Ele diz incompreensivelmente, como se brotasse do solo, o homem aparece. Nessas regiões onde estão aí os pontinhos, ó. Ele é cientista. Não pode dizer que Deus fez o homem, mas ele nega terminantemente a evolução, dizendo os neandertais e o Homo erectus e o Homo faber apareceram. Apareceram como se fossem árvores brotando do solo, ó. Cada pontinho desses aqui, ó. Tá vendo, ó? Na Ásia, perto da Rússia, lá em cima. Não, aqui é um lago. Mas principalmente aqui, olha só, por curiosidade, na Espanha e no norte, na França aqui. Então, na Espanha e na França. Ora, bolas, ele não poderia dizer que Deus criou. Ele é um cientista. Seria muito inconveniente para ele dizer isto. E ele se mantém dentro da ciência. Mas ele diz, apareceu, surgiu. Surgiu como surge árvore. Aí você vai para o Gênesis 2 e lá você encontra que Javé tirou do barro, do solo, da argila o homem. Ora, bolas! É o mito que diz que Deus fez brotar da terra o homem. Incrível, mas é verdadeiro. Deus pode tudo. E Javé é um Deus menor, imagina.
Ainda existem dois deuses maiores do que ele. Reshit, que está acima de Javé, e o Ain Sof, que está acima de Reshit. Imagina você os poderes desses dois. E Javé fez brotar da argila do solo. Vamos traduzir? Brotar da argila do solo um boneco de barro que ele chamou de Ish, e que depois aparece como sendo Adam, porque barro quer dizer, argila quer dizer Adamá, e então de Adamá sai Adam, e de Ish sai Isha, o homem e a mulher. No mito do paraíso sumeriano, em que Ninursag, que é a criadora, a deusa mãe, vai fazer as árvores crescerem no paraíso, e depois em que vai se deitar doente, que ela diz que ele não merece viver no paraíso dela, porque ele é um safado. Veja, o homem já não tem vergonha há muito tempo, né? Esse poema foi escrito por volta de 6 a 7 mil anos antes de Cristo, e ela vai tirando do corpo dele, vai tirando os deuses do corpo dele, são deuses, portanto, é da terra. E aí no Gênesis 2, mais uma vez, nós vamos ver que Javé primeiro tira Adão do barro e depois tira Eva da costela de Adão. E no mito sumeriano, a última deusa criada, chamada Ninti, é tirada da costela de Enki. Gente, bate tudo, se encaixa maravilhosamente. Deus criou. O cientista não pode dizer isso assim claramente como eu estou dizendo, mas ele diz, apareceu, surgiu. É a única maneira que ele não pode ir além disso. E aí ele diz, apareceu. Apareceu onde? Principalmente na Espanha e na França. Principalmente na Espanha e na França. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se nós formos até a história oficial do homem, vamos agora até a história oficial, e nós vamos ver o seguinte: as principais grutas pré-históricas, onde há os homens, as pinturas rupestres, né? Aqui, sabe onde ficam? Altamira, na Espanha, Dordogne, na França, Lascaux, na França, Aurignac, na França. Bate tudo perfeitamente, gente. Não precisa acreditar em bobagem. Não precisam criar, tá vendo? Não precisam criar, depois daqui isso aqui vai, mas o homem não é representado de uma maneira, olha como é que representa o homem. Não tem importância nenhuma. Enquanto isso, a mulher, que é Ninursag, né, tá de bola cheia. Então, quando eles dão um retrato de Ninursag, ou seja, da mulher, eles então dão com detalhes. Era a mulher que era a deusa, era a mulher que mandava, é ela que faz nascer. Ou seja, Deus era feminino, era o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh. Então ele nos segue que planta no jardim do Éden, de mundo, ela planta as árvores, faz nascer do barro os animais, faz nascer do barro as deusas e deuses, 3 gerações de deuses, ela faz nascer com a ajuda de Enki, e depois os últimos deuses, ela tira do corpo de Enki. Isso você vai encontrar no Gênesis 2. Javé faz nascer as plantas, os animais, do barro, da terra, e depois tira de Adão da terra, e depois tira do corpo de Adão, Havá, Eva, da costela. Exatamente a última deusa, que é Ninti, quer dizer, mulher da vida, rainha da vida, senhora da vida, melhor, senhora da vida, era representada na Idade da Pedra assim. Onde é que fica essa imagem, essa Vênus de Vestonite, período aurinaciano? Isso aqui, eu queria saber, Museu
Germain, Bizâncio Pedrenhoso, período madaleniense, Museu Nacional de Antiguidades, em Ley, Saint-Germain, França. Então, na França, esse bisão. Aqui ele não diz onde, havendo de Vestonite, né? Então, tudo está entre Espanha e França, exatamente conforme o professor doutor Colin McIvedy descreve. Surge, aparece, então é criação. Ele só não pode dizer isso, mas o doutor Jacques Monod disse. Teleonomia é o nome que ele usou. Ele criou vamos dizer assim, um neologismo para poder falar de teleonomia. Então vejam, a Lemúria, segundo o coronel Chancellor, estava no Pacífico. O Pacífico fica do lado da China, à esquerda dele, o continente da Lemúria, à esquerda dele ficava a China e à direita as Américas. Então, muita coisa que nós vamos encontrar na China, muita coisa que nós vamos encontrar nas Américas. Há um parentesco. Nós vamos mostrar a vocês. As semelhanças entre aquilo que nós vamos encontrar de um lado e de outro do mundo, porque Mu ficava no meio. Lemúria ficava no meio. O Oceano Pacífico, então, ele ficava do lado esquerdo, a Ásia. Aqui estaria um ser humano. Talvez alguém dissesse que era um ET. Não, não era um ET. Esse boneco foi modelado, foi encontrado no Japão. Tá vendo? Não era um ET. Não precisa recorrer a essa teoria. Não precisa. Então, minha gente, simplesmente o que acontece é fácil de explicar quando você leva em conta a Lemúria. Olha, as pedras que estão aqui estão ajustadas da mesma maneira que as pedras da Grande Pirâmide. A laser, tá vendo? Ó? Você não consegue enfiar um alfinete entre uma e outra. Nessa junção, se você tentar enfiar um alfinete, não consegue. A mesma coisa nas pirâmides do Egito. A técnica, portanto, é a mesma. Só que aqui nós estamos em Micenas, na Grécia. Mas nós vamos encontrar algo muito semelhante na América do Sul. Aqui nós vamos poder comparar. Ó, aqui nós temos a Grande Pirâmide do Egito. E pirâmides semelhantes chamadas mastabas. Então aqui estão as 3 grandes pirâmides. Kelps, Khafre e Mycerinus. Kelps é a do meio, que está com esse pedaço aqui coberto. Kelps e Mycerinus, né? Aqui temos já uma pequenininha. E aqui nós temos mastabas. Olha o detalhe dessa mastaba. Ela é escalonada, ela tem degraus. O que é que vai acontecer? Nós vamos encontrar entre os Incas e os Maias esse tipo de pirâmide. Ele começa no Egito, ó. As pirâmides aqui, assim, ó, foi construído pelos Atlantes. Mas os egípcios eram mais burrinhos que os Atlantes. Não conseguiam reproduzir esse tipo de arquitetura. Era muito complexo. Eles então passaram a fazer as pirâmides escalonadas. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Um degrau, um de cima de outro, em cima de outro, e aqui em degraus toda. Nós vamos encontrar isso aqui à beça. Onde? No México, no Peru, né? E então há uma similaridade perfeita entre a cultura dos grandes monumentos da Europa e a cultura dos grandes monumentos da América, Peru, astecas, incas e maias. Por quê? Porque Mu ficava no meio, entre a Rússia e a China, à esquerda, e entre as Américas Central, do Sul, Central, a América do Norte não existia. Estava muito lá para cima.
vai aparecer depois com a Atlântida. Então, vou mostrar a vocês aqui algumas semelhanças. Olha que coisa linda. Você vai ver, então, quem foi que supôs pela primeira vez que a Atlântida era no Triângulo da Bermuda? Essa mulher aqui. Eu não tenho nenhuma simpatia por ela. Helena Petrovna Blavatsky, ela era uma bandida. Ela era uma patife. Contudo, fundou a teosofia, que terminou sendo herdada por Annie Besant, que é séria, mas Blavatsky chegou a fazer, sabe o quê? Foi para os Estados Unidos e com os filhos ela assaltava carruagem, sabia disso ou não? Ela tinha 5 filhos, e aí ela descobriu que a carruagem trazia de lá do leste americano, que era o comércio, para o oeste, onde ficavam as pequenas colônias e fazendas, trazia dinheiro, mercadoria, e ela pegou 5 filhos a cavalo e assaltava as carruagens. Era essa mulher aqui, que se tornou depois famosa. Então, vocês, minhas queridas, Tabita, tá vendo, ó? Era assaltante de banco, era assaltante de carruagem, antes de se tornar, né, a Blavatsky, que fundou a teosofia. Era, portanto, uma bandida, uma patife. Mas, depois ela terminou se regenerando e descobriu, foi ela que deu os indícios da Atlântida, porque ela tinha uma sensibilidade extraordinária. Então, depois nós vamos falar da Atlântida. Por enquanto, fica somente o título, Atlântida, um paraíso perdido. Mas, vamos mostrar o que nós queremos aqui, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é na Índia. Então, um hindu da época, minha gente, isso aqui não parece um hindu. Essa figura é exatamente parecida com os mesopotâmios. Você vê que a Terra, então, era um continente só, e eles transitavam pela Terra, ruínas de Mohenjo-Daro, na Índia. E você vê que aqui o personagem parece muito com Sargão II, né, e com todos os outros reis da Mesopotâmia. Então, o segredo é você perceber que a Terra era Pangeia, ou seja, uma única terra, um único continente. Aqui nós temos uma coisa muito, muito, muito interessante. Aqui está visto de cima para baixo, olha. Aqui é o topo de um zigurate. E aqui nós temos as escadas, ó. Deixa eu mostrar ele de lado para vocês verem. Vou mostrar ele de lado, tá? Teotihuacan, isso é México, viu, gente? É onde foi encontrada aquela tabuinha, isso é no México, ó. Aquela primeira tabuinha que diz que Moa fundou foi encontrada a 40 quilômetros da cidade do México. Pois vejam vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Igualzinho a mastaba da Grande Pirâmide, tá vendo, ó? México, América do Sul, América Central. E aqui nós temos Teotihuacan, a cidade dos deuses, no México. Igualzinho a mastaba. Olha ela de lado aqui, ó. A mesma coisa daquela pirâmide que nós vimos ali. Então havia um único continente, uma única terra, e era administrada por Mu, Lemúria. Por isso tudo era igual. Até o salário, como eu disse a vocês, o homem tinha cerca de $6.000 por mês no planeta todo. E aí, um salário decente, cada um vivia uma vida decente, todos os serviços eram públicos, você não pagava para se divertir, não pagava se tivesse problema de saúde, tudo o governo providenciava. Olha mais aqui, ó. Astecas, toltecas e olmecas. Nós estamos aqui em plena América do Sul. E a serpente, ó. A serpente emplumada. Tenochtitlan. A serpente emplumada. Na América do Sul.
Por quê? Ficava à direita de Mu, do lado direito do continente de Mu. E ela era colônia do lado direito, as Américas, e do lado esquerdo, que era o Laos, o Camboja, a China, que depois da explosão, os sumérios vão fugir Ó, parecidíssimo com aquela parede que eu mostrei a vocês, ó. Parecidíssimos, né? A parede é a mesma, só que aquela era na Índia. E essa daqui, onde é que é? No Peru. Olha, aqui é no Peru. Explorações do Velho Peru. Explorações do Velho Peru. Exatamente do mesmo jeito, da mesma arquitetura da Índia. As pedras, olha, são acomodadas e acopladas, cortadas a laser. Exatamente como as pedras da Grande Pirâmide. Tudo era governado por Mu. A tecnologia toda vinha de lá. O planejamento todo vinha de lá. Então, não temos a menor dúvida, Machu Picchu, a cidade fabulosa. Aqui são as ruínas de Machu Picchu, mas era planejado, ó. Uma cidade totalmente planejada, com rede de água, esgotos e tudo. Então, a terra era uma só. E aqui, na Ilha da Páscoa, exatamente uma das ilhas que ficaram na superfície, a Lemúria afundou, a Ilha da Páscoa ficou, e esses objetos, esses seres estão olhando para o céu, esperando o quê? Alguém que volte. Aí dizem os astronautas, você pode acreditar nisso se quiser. Na Ilha da Páscoa. Eu não acredito que sejam astronautas, não. Eu acho que era de objetos voadores. Eles estão esperando aviões. Claro, objetos voadores. Mas não necessariamente de outro sistema solar. Daqui mesmo. Porque o texto em hebraico diz que a arca deslizou por sobre as águas. Por sobre significa sem contato direto. Por sobre, acima de. Então a Arca de Noé, ela não estava em cima do oceano quando houve o dilúvio, segundo a Bíblia. Ela deslizou por sobre, ou seja, era um objeto voador que levantou voo quando a Atlântida começou a tremer, o terremoto começou. Por sobre. Portanto, era um objeto voador. Eles estão aqui esperando, olhando para o céu, esperando. E vocês viram que a semelhança com essa figura. Tudo bate absolutamente certo. Não há dificuldade nenhuma. Então, lá na Índia, aqui no Peru. As pirâmides no Egito. Tudo administrado por uma grande, majestosa e magnífica civilização chamada Lemúria. Mu, o continente perdido de Mu. Então, não precisamos pensar em seres extraterrestres. Agora, havia aviões? Claro que havia. Como é que os filhos dos lemurianos fugiram? Em um objeto voador. Selecionados, os mais geniais foram selecionados e foram mandados no objeto voador, cuja cabine tinha a forma de uma pirâmide. Por isso, a pirâmide é o sinal deles. Onde houver uma pirâmide, então os Atlantes estiveram. Porque a marca registrada da Atlântida é a pirâmide. Onde eles foram, construir uma pirâmide, mesmo aquelas escalonadas. Enquanto que a esfinge é o símbolo da Lemúria. Onde houver uma esfinge, então a Lemúria ainda governava a Terra. Então a esfinge de Gizé está do lado da pirâmide de Quéops. Ou seja, antes dos Atlantes chegarem no Egito, no Vale dos Reis, para construir a pirâmide de Gizé, os lemurianos chegaram
e construíram a esfinge. A esfinge é símbolo da Lemúria e a pirâmide é símbolo da Atlântida. Onde os atlantes foram, construíram pirâmides. E onde os lemurianos foram, tinha esfinges. Então, cada um tinha sua marca. Ó. Aqui é símbolo dos atlantes. Tá vendo? Ó? Aqui está de lado. Outra não é a mesma, mas a técnica é a mesma. Ou seja, pedras unidas. Ó, aqui não sei onde é que é. Pirâmide, México. Aqui estamos no México, aquela mesma que nós já vimos, no México. Tá vendo? Ó? A arquitetura é semelhante, é piramidal. Por quê? A marca dos atlantes. Onde eles estavam, colocavam sua marca registrada, a pirâmide. Enquanto que os lemurianos, onde eles chegavam, eles colocavam a esfinge. Então, cada um tinha uma maneira de dizer, eu estive aqui. Pronto. Era assim. Não precisamos recorrer a teorias absurdas de que viemos de outra galáxia e que existem no espaço interplanetário cidades, terras e mares. Não precisamos disso, não, minha gente. Tudo se resume à Terra, o continente de Mu. Tudo. Tudo aconteceu aqui. Eles eram uma super civilização. E quando eles perceberam que o continente estava tremendo, construíram uma nave especial, selecionaram alguns gênios, os mais jovens, e colocaram nessa nave, cuja cabine tinha forma piramidal. Por isso, onde eles chegavam, os atlantes, onde eles chegavam, construíam objetos de forma piramidal. A pirâmide é símbolo da Atlântida. E aqui vocês veem, ó. Tá vendo? Não são ETs, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é arte peruana, ó. É feio, mas são os ancestrais, os mais... Esse então aqui, ó, parece um monstro. Não precisa ir até outro mundo, não precisa imaginar que no universo existem lugares, planetas habitados. Agora, desenhados às pressas, como ali nas paredes das cavernas, então nós temos símbolos semelhantes. Mas isso são desenhos apressados. Mostrei para vocês. Vamos comparar, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Agora vou te mostrar no livro da pré-história. Vocês veem como é semelhante. Eles não ligavam para o homem. Então, o homem, para eles, não tinha importância nenhuma. E aí o que é que acontece? Eles fazem a imagem do homem apenas um esquema. O homem, para eles, era apenas esquematicamente desenhado. Ó, tem um pinto aqui, tá vendo? Ele está segurando uma corda, que deve estar prendendo alguma coisa, um mecanismo, uma gaiola. Não dava importância nenhuma ao homem. Já a mulher, eles faziam com perfeição. Detalhe, essa é a perfeição que eu digo, gente. Você percebe que é uma mulher, com detalhes. Mãe, ma, mu. Ma, em hebraico, é água. Mu significa água. Então, minha gente, porque era um continente no Oceano Pacífico. Tudo faz sentido. Não precisamos de extraterrestres. E agora vamos ter que, então, saindo de Mu definitivamente, já que nós percebemos que o último ato do governo da Lemúria foi mandar seus filhos para além da Cordilheira dos Andes, para não serem danificados pela radiação, porque a floresta, os animais cresceram, perderam a forma, se tornaram teratologias.
Então, esse objeto voador, uma nave interplanetária, subiu, foi pela água, por sobre as águas, subiu a Cordilheira dos Andes e veio para onde? Veio para o Oceano Atlântico. Jacques Cousteau mostrou. Jane e Fátima, muito obrigado. Eu tenho agora, tá? Eu disse a vocês, eu vi a Rede Globo mostrar Jacques Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, filmando o fundo do Triângulo das Bermudas. Gente, tem estrada pavimentada. Tem pedaços de edifícios que são templos, palácios e mansões. Agora, para onde levaram essa cidade? Para onde eles levaram o continente? Porque não tem um continente, tem umas ilhotas, né? O Triângulo das Bermudas, se você olhar lá, América Central, tem umas ilhotas, nós vamos explicar. Mas alguém se antecipou para nós. Quando eu era garoto, eu adorava ler revista em quadrinho. Vou dizer a vocês agora uma coisa que eu já disse antes. Então, o que é que aconteceu? Olha só, tá vendo? Ó? Aqui estamos na África e aqui nós estamos nas Américas. E aí, o que é que aconteceu? Os sobreviventes, os gênios, foram mandados para a Atlântida, que depois foi cortada e levada por uma técnica que nós não temos a menor ideia. O que ficou? Algumas ilhotas aqui, que constituem o Triângulo das Bermudas. Né? As Canárias e vai por aí. Então, não precisamos, né? Se você quiser acreditar, pode, eu não tenho nada contra. Problema seu, acredite no que quiser. Para mim, eu vou de acordo com aquele que me diz o que é que é. Então, o enigma da Atlântida foi decifrado por Stan Lee. Stan Lee é um judeu americano que teve conhecimento disso tudo. E sabe o que é que ele fez? Ele fez uma conciliação. Estávamos na Segunda Guerra Mundial. Os soldados estavam extremamente estressados. E ele aí criou o super-homem. Sabiam? Stan Lee, ele criou o super-homem, que era um Atlante. Um super-homem mesmo. E deu a ele a qualidade dos Atlantes. E virou sucesso. Foi o primeiro desenho infantil, mas foi feito para os soldados que estavam lutando na Segunda Guerra Mundial. É o primeiro desenho feito pela Marvel para divertir os soldados que estavam na Segunda Guerra Mundial, Superman, e é exatamente a história da Atlântida e da Lemúria. De onde é que Super-Homem mora? Em Krypton. Ora, Krypton, em grego, Kryptos quer dizer escondido. Ou seja, ele descobriu, eu vou mostrar posteriormente, sinais, como o professor, o coronel James Churchward, ele descobriu sinais indicativos da Lemúria e da Atlântida, e ele então criou essa história, mostrando então que um super-homem foi mandado de Krypton. Kryptos quer dizer sinais escondidos, criptografia, que ele achou, está em frente da CIA. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente onde está. Olha que quando eu digo eu faço. Agora eu queria o seguinte, se algum de vocês tiver o filme que a Globo passou, os mergulhadores no mar do Japão, filmando embaixo do mar, palácios, templos, mandem para mim, como a Jane Fátima mandou, Jacques Cousteau, filmando, né, embaixo do mar, o Triângulo das Bermudas. Não havia nada destruído. Tudo está perfeito. Ou seja, não houve cataclismo na Atlântida. Na Lemúria houve. Então você vai ver, no filme que eu vi da Globo, feito no Mar do Japão, tudo está destruído, tudo são ruínas. Então lá houve o cataclismo. Explodiu o continente. Mas antes de explodir, eles mandaram para a Atlântida.
E aí, os filhos dos lemurianos é que se chamam Atlantes. E eles estão vivos ainda. Eles estão vivos, e aí é eles que deram origem à ideia dos extraterrestres. Porque quem entra em contato com eles não está mentindo, está falando a verdade. Só que botaram na cabeça dele, Eric von Däniken e Zacharias Sitkin, botaram na cabeça dele que tem que ter vida em outro planeta. Mas acontece que nós conhecemos um livro escrito por Annie Besant, essa é honesta, decente, que herdou a obra de Blavatsky, que era uma patife, uma bandida, e ela criou o cristianismo esotérico, ou seja, mostrando que Cristo sabia muito bem dessa história, sabia perfeitamente. E aqui nós temos o detalhe, por isso que eu sou um cristão que não cabe em cristianismo nenhum. E os anjos são os Atlantes, minha gente. Os anjos são os Atlantes. Nossa Senhora foi visitada por um anjo para dizer que ela teria concepção virginal e nasceria o Mashiach, Yeshu, Natsri. Existia uma santa, Catarina Labouré, que ela tinha um grupo de amigos restrito, e quando ela não pôde, ela adoeceu e não pôde mais visitá-los, ela mandava o anjo da guarda dela levar cartas, e o anjo levava as cartas. Minha gente, um anjo levar uma correspondência de uma garota que está de cama para os amigos dela, evidentemente, é muito fácil você perceber que há algo de humano aí, algo de muito humano, que você só vai encontrar no cristianismo esotérico. O cristianismo das igrejas de hoje não tem nada a ver com isso. Portanto, eu não sou ortodoxo, eu sou heterodoxo. Eu sou gnóstico, mas das cartas de Paulo, da Epístola aos Hebreus, do Evangelho de João e da Carta de João. Fora disso, não existe para mim gnose. Fora dessas 3 fontes, não existe gnose que eu aceite. Os anjos, tenho contato com eles. Tenho contato. Conheço o meu anjo da guarda. Vi o anjo da guarda da minha filha mais velha. Vi o anjo da guarda do meu filho, o único filho homem que eu tenho. E tenho contato com os anjos. E muita gente tem. Só que botaram na cabeça deles que são ETs. Acontece que jamais alguém viu um ET. Mas os relatos dos santos que entraram em contato com os anjos não está no gibi. Padre Pio e os Anjos é um livro. Santa Catarina Labouré e os Anjos é outro livro. Vocês vão encontrar anjos, quer dizer mensageiros, atlantes, que estão tentando que a gente não se destrua como a Lemúria foi destruída através de uma catástrofe. E estamos à beira de uma. Mais uma. Porque Kennedy ia invadir a Baía dos Porcos e ele e o Khrushchev iam fazer uma guerra atômica lá naquela época. E quem impediu? O Papa João XXIII. Porque Kennedy era católico e ele pediu a Kennedy: tire as forças armadas americanas de Cuba, volta para Miami, volta para os Estados Unidos. E Kennedy obedeceu. E Khrushchev só estava esperando isso, porque estava morrendo de medo do botão vermelho ser apertado. Os Atlantes continuam tentando impedir que a humanidade repita o desastre da Lemúria. Nós iremos explorar esse livro. O livro do misterioso desconhecido, de Robert Charroux. Ele teve contato com os anjos. E ele vai descrever nesse livro. Só que ele não vai chamar de anjos, nem vai chamar de ET. Ele é muito inteligente. Ele vai chamar de os desconhecidos superiores. Os desconhecidos superiores. Porque é uma raça diferente. Também já vi um casal deles. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero aqui badalar a minha vaidade. Então, os anjos existem,
E eles existem em corpo etérico, não carnal, mas eles podem se materializar quando eles querem. E aí não é mentira quando alguém diz, eu vi um ET. Não, não vi um ET. Você viu um Atlante. Só que você não tem essa história. Agora você tem. Stan Lee conta a história do super-homem, que seria um Atlante, que tinha poderes excepcionais, e ele faz com que o planeta Krypton, que seria Lemúria, ele descobriu através de um alfabeto criptografado, e eu vou mostrar a vocês onde está esse alfabeto, quase que ele descobriu onde está a Atlântida. Eu vou ler para vocês. Olha que quando eu digo que eu mostro, eu vou mostrar, né? Eu mostrei os 2 documentos que mostram o fundamento da Lemúria, vou mostrar para vocês. Agora eu queria que alguém descobrisse o filme que a Globo escondeu. Mergulhadores no Mar do Japão, mostrando cidades destruídas, fantasticamente belas. Construções megalíticas, faraônicas. E a Globo escondeu. Se alguém tiver algo, esse material, manda para mim, para que eu possa provar que a nossa tese é verdadeira, é histórica, é séria. Ninguém viu um ET. Ninguém viu um ET. Mas nós estamos cheios de história de anjos. A Bíblia atesta anjos. Abraão viu anjos. Abraão viu Javé. Conversou com Javé. Isso é fácil de entender. Porque os atlantes estão em corpo etérico, energético, mas eles conseguem criar uma capa aparente, e essa capa aparente cria um corpo. Vi 2, um casal. Já disse a vocês que não vou detalhar. Tá? Então, são muito semelhantes a nós, só que têm poderes extraordinários. Você não imagina os poderes que eles têm. Por isso o super-homem tem superpoderes. E aí, Stan Lee vem de Krypton, trazendo numa nave Kal-El, que quer dizer tudo é Deus. Ele é judeu, Stan Lee é judeu, então ele botou o nome do super-homem pequenininho de Kal-El, filho de Jor-El, que quer dizer Deus é nosso irmão, Jesus. Jesus não disse que é irmão nosso irmão mais velho. Jor-El é o cientista que descobre lá que Krypton vai explodir, igual a Lemúria, mas o Supremo Conselho não acredita. Aí ele fez uma adaptação. Então, Kal-El constrói junto com a esposa, né, uma nave para que o filho fuja de Krypton. E numa nave espacial, ele vem para a Terra. É uma maneira que ele encontrou de dizer, gente, pesquise, vá a fundo, mas ele, de alguma forma, coloca Krypton como um planeta fora da Terra. Então ele deixa abertura para os que creem em ET. Ele foi esperto, ele queria vender, queria ficar rico e ficou, né? E deixa uma abertura para quem quiser acreditar que aquilo é só uma alegoria e que o Superman foi criado por 2 fazendeiros, né, no Texas, e até ele se tornar homem. Então a história do Superman, lá no início, na verdade, é a história da Lemúria. Krypton, porque ele encontrou decodificado, do mesmo jeito que o coronel James Churchward. Pronto, vamos parar aqui para vocês verem. Agora você escolhe. Se quiserem achar que os anjos são seres de outros planetas, achem, acreditem. Se quiserem achar que os anjos são os atlantes que estão entre nós, tentando fazer tudo para a gente não se autodestruir, como os pais deles, né, de Mu, aí vamos seguir a minha hipótese. E aí, quem sabe se vocês não verão um, quem sabe, né? Talvez um Atlante decida se mostrar a você e conversar com você. Seria interessante. Eles são extremamente simpáticos, agradáveis e belíssimos. Belíssimos. Então, não posso falar muito porque seria bobagem, só badalaria minha vaidade. Mas são os atlantes que estão tentando impedir que essa guerra atual agora destrua a humanidade.
mas destruiu a Lemúria. Kennedy quase que destrói o planeta quando brigou com Khrushchev. A pedido de João 23, ele retirou as forças, os navios americanos e a Força Aérea Americana, que já estava pronta para decolar, da Baía dos Porcos, em Cuba. Ali seria a Terceira Guerra Mundial. Agora nós estamos perto dela de novo. E os Atlantes estão em grande atividade, em plena atividade, tentando impedir que o homem se autodestrua. Para eles não importa, porque, olha, eles vão para onde eles quiserem. O poder que eles têm, eles podem morar na Lua, até no Sol, se eles quiserem. Então, muito obrigado, deem seu like, o YouTube vai gostar e já tem os 80% de recomendação, o WhatsApp, pessoal do WhatsApp também, e nós estamos dando, minha gente, o mais próximo possível da ciência. Depois nós vamos mostrar o livro do Roberto Charroux, importantíssimo, né? Era ele o editor do Planeta, revista Planeta, que tinha muita coisa que ele deixava escapar. Aqui esse livro é precioso, porque ele teve contato com os Atlantes, como eu e vários outros, o Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina Labouré e outros. Anjos aqui, anjos lá, os anjos estão em todo lugar, não são ETs. Mas se você quiser acreditar, eu não tenho nada contra. O importante é você saber o seguinte: vamos fazer tudo para que o homem não destrua o planeta Terra. Esse é o nosso esforço. Tá bom? Então, continuaremos no próximo, né, explorando um pouquinho mais o cristianismo esotérico. Já mostramos a vocês que as construções egípcias, pirâmides, os zigurates mesopotâmios e as pirâmides do México, de Tihuanaco, no Peru, são idênticas. A Lemúria fazia a mesma coisa e a Atlântida também governava tudo. E hoje, se eles estivessem governando a Terra, eu estaria ganhando $6.000. Todo mundo, desde o lixeiro até o presidente. Para os ricos, isso não interessa nem um pouco. Para os bilionários, isso não interessa nem um pouco. Seria um salário único de $6.000 em média para todo mundo. Mas saúde pública, diversão pública, em suma, daria de sobra para a gente ver uma vida livre. E cada qual exerceria sua profissão. A Terra seria um paraíso, como o Dilmun, como o Éden, que era, na verdade, Lemúria. Então, deixamos para o próximo. Muito obrigado, estamos quase a 1 hora. Até o próximo.